Capítulo 389, Aliança. Tradução, Cyber Revisão, Zezin, 0QC, Atrocitus. Lin Ming dividiu friamente o cristal do coração demoníaco despedaçado em 3 partes e depois deu 1/3 ao ancião da montanha Sino de Ouro e outro ao ancião do Palácio do Gelo do Ártico. Esses 2 ainda estavam confusos sobre o que estava acontecendo, então o ancião Jin perguntou, Lin Ming, qual é o significado disso? Lin Ming sorriu fracamente e disse, uma vez que você engolir esse cristal do coração demoníaco despedaçado, você poderá sentir a energia do grande imperador do submundo. Quando isso acontecer, vocês 2 descobrirão que essa energia é a mesma que a de Lei Mubai. Milímetro. A expressão do ancião Jin mudou. Se Lin Ming quisesse usar sua vida como prêmio nessa aposta, ele provavelmente se sentiria confiante nisso. O ancião Jin deu a Lei Jingtian um olhar profundo. Depois de ver a feia expressão de Lei Jingtian, ele já tinha conclusões determinadas em sua mente. Lin Ming se curvou e disse, uma vez que esse assunto está relacionado à minha vida, eu gostaria de pedir gentilmente que os 2 anciãos se comprometam com seus corações de artes marciais que suas palavras serão verdadeiras. Prometer pelo coração de marcial não era realmente eficaz para qualquer situação. Quando se tratava de assuntos que eram extremamente importantes para si mesmo, ainda poderia quebrá-la. Mas nessa situação, os 2 anciãos naturalmente não renunciariam à sua palavra. Isso é compreensível. Então, esse velho jurará com seu coração de artes marciais que toda palavra que eu disser será verdadeira, o ancião Jin disse francamente. Depois que o ancião Jin fez sua promessa, a anciã do Palácio do Gelo Ártico o seguiu. Os 2 misturaram seus sangues com o cristal do coração demoníaco despedaçado e se prepararam para engolir. O cristal do coração demoníaco despedaçado só tinha um efeito muito pequeno em um ancião do reino núcleo rotativo. Mas, ainda assim, poderá aumentar ligeiramente o seu cultivo. Depois que os 2 engoliram os pedaços do cristal do coração demoníaco despedaçado, se sentaram em meditação e respiraram constantemente. Os 2 tinham um cultivo no nível intermediário do reino núcleo rotativo. Naturalmente, uma vez que a energia do cristal do coração demoníaco despedaçado fosse liberada em seus corpos, não seria nada perigoso. Os 2 anciãos tinham expressões agitadas. Eles também viram a mesma cena que Lin Ming. Eles viram o grande imperador do submundo enquanto lutava contra inúmeros demônios. Este tipo de impulso ilimitado e inalcançável que ressoava através do universo realmente fazia a mente tremer de admiração. Um momento depois, o ancião Jin soltou um longo suspiro, ele foi o primeiro a abrir os olhos. As sobrancelhas de Mu Yuang se ergueram. Os batimentos cardíacos de Mu Qianyu também aceleraram. Neste momento, os olhos de todos estavam concentrados no ancião Jin. Lin Ming ficou em silêncio. Ele apenas observava tranquilamente o ancião Jin, esperando seu julgamento final. O ancião Jin olhou de forma significativa para Lin Ming. Ele não respondeu diretamente, em vez disso perguntou, Lin Ming, você engoliu o cristal do coração demoníaco despedaçado. Caso contrário, não há como você saber disso com tanta clareza. Lin Ming assentiu, reconhecendo isso. Haha. Você é realmente um talento único em 1000 anos da região ao sul do horizonte. Você só tem um mero cultivo no estágio da condensação de pulso, mas você pode absorver o cristal do coração demoníaco despedaçado. Este velho está muito surpreso. O ancião Jin suspirou fortemente, e então falou em um tom claro que ressoou através da praça, o que Lin Ming disse é verdade. Este velho sentiu de fato a energia do grande imperador do submundo no corpo de Lei Mubai. Esse tipo de energia só poderia ter vindo de uma linhagem. Se esse velho estiver supondo corretamente, então o chamado Lei Mubai é provavelmente um descendente direto do grande imperador do submundo. Quando o ancião Jin falou, toda a audiência ficou petrificada. O rosto de Lei Jingtian já estava colorido como fígado.
Quanto a Shizungkun, ele também tinha uma expressão muito feia. Ele surgiu para antagonizar Lin Ming, mas ele novamente foi humilhado por ele. A anciã Bai do Palácio do Gelo do Ártico também abriu os olhos nesse momento, acenando lentamente, concordando plenamente com as palavras do ancião Jin. Mu Yuan finalmente conseguiu relaxar, seu coração se acalmando. Ela olhou para Lei Jingtian e perguntou friamente: Lei Jingtian, você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Lin Ming apenas fez uma pergunta há um momento e você disse que seus pais tinham sido mortais. Mas, de acordo com essa velha, os descendentes do grande imperador do submundo haviam fugido para a região demoníaca do Mar do Sul, agora se tornando o núcleo dessa seita demoníaca. Esta velha nunca tinha ouvido alguma vez de que havia algum mortal que possuísse essa linhagem e também morresse no caos das guerras dos mortais. Lei Jingtian ficou mudo pelas palavras de Mu Yuang, ele simplesmente não tinha como responder a isso. Ele finalmente cerrou os dentes e disse: tudo o que eu sabia sobre o apoio de Mubai me foi dito por ele, como eu deveria saber o que é verdadeiro ou falso. Além disso, mesmo que o ancião Jin provavelmente estivesse certo em sua suposição, isso não significa que seja absolutamente verdade. O ancião Jin olhou para Lei Jingtian com desprezo. Neste momento, ele ainda falava seus argumentos inúteis e tentava deixar um caminho para se afastar ao dizer que ele poderia estar errado. Em comparação com o julgamento impreciso de Lin Ming, o ancião Jin era muito mais claro em sua avaliação. Lin Ming tinha engolido o cristal do coração demoníaco despedaçado há muito tempo. Quanto ao ancião Jin, ele conseguiu comparar a energia dentro do cristal do coração demoníaco despedaçado com a de Lei Mubai na frente dele. Naturalmente, sua garantia dos fatos era muito maior. Ao ver Lei Jingtian criticar essas questões menores, Lin Ming sorriu e disse: Soberano do Trovão, eu apenas conheço alguns métodos de tortura que são bons na extração de informações. Se o Soberano do Trovão não for contra, posso tentar esses métodos em Lei Mubai, e talvez possamos obter alguma informação inesperada. Quando Lin Ming enfatizou a palavra inesperada, Lei Jingtian de repente sentiu um frio correr por sua espinha. Esse garoto, ele estava realmente ameaçando ele. Quando Lei Jingtian olhou para Lei Mubai, com olhos mortos, que estava deitado no chão como um cão morto, ele sentiu o medo agarrá-lo. Ele não conseguia garantir que esse sujeito não o mordesse por causa de seu estado desesperado. A região demoníaca do Mar do Sul tinha uma reputação muito vil. Se Lei Jingtian fosse apontado por ter formado uma aliança com a região demoníaca do Mar do Sul para seu próprio ganho pessoal, então tudo o que ele já havia feito seria desacreditado. Ele perderia todo o prestígio que ele tinha, e ele seria desprezado por todos. O rosto de Lei Jingtian mudou de cor, alternando entre vermelho e azul. Enquanto ele estava no palco, não havia uma única palavra que ele pudesse dizer. Lin Ming sussurrou algumas palavras na orelha de Mu Yuang e Mu Yuang de repente sorriu. Ela acenou com a mão para desfazer a formação de matriz que bloqueava a transmissão de som de verdadeira essência, permitindo que Lei Jingtian falasse. Garoto, o que você quer fazer? Perguntou Lei Jingtian com uma transmissão de som de verdadeira essência. Neste momento, Lei Jingtian estava soltando fumaça de indignação. Ele era um soberano orgulhoso e digno de uma seita de 4º grau, e, no entanto, ele foi realmente empurrado até este ponto por Lin Ming. Ele mesmo teve que falar humildemente com Lin Ming, como ele não poderia ficar com raiva. Soberano do Trovão, talvez você possa falar com a Senhor Mu sobre a criação da aliança de novo. Que tal? Embora Lin Ming esperasse que ele pudesse aleijar Lei Jingtian, este era apenas um pensamento fantasioso. Mesmo que se comprovasse sem nenhuma dúvida que Lei Jingtian havia feito negócios secretamente com a região demoníaca do Mar do Sul, ele não poderia fazer nada com ele. No máximo, ele só poderia arruinar sua reputação para sempre. Afinal, Lei Jingtian era o soberano da seita Pico do Trovão, e também um poderoso ancião supremo do reino núcleo rotativo.
O que a Ilha da Divina Fênix poderia fazer contra ele? Se o matassem aqui, isso provocaria retaliações da seita Pico do Trovão. Você está ameaçando esse velho. Te ameaçando. Lin Ming sorriu. O soberano do trovão ainda acredita que seu acordo com a região demoníaca do Mar do Sul pode continuar nessas circunstâncias. Lei Jingxian cerrou os dentes. Quanto a Mui Wang, ela estava sorrindo. Ela nunca esperava que essa competição no banquete tivesse um resultado tão dramático. Lei Jingxian havia caído em sua própria armadilha. Apenas em pensar nisso, fazia com que ela se sentisse extremamente satisfeita. Mui Wang intencionalmente falou na presença de todos, parece que o soberano do trovão foi enganado por Lei Mubai. Se eu fosse o soberano do trovão, mataria imediatamente Lei Mubai aqui e livraria sua seita desse lixo. As palavras de Mui Wang colocaram imediatamente Lei Jingxian em um dilema. Se ele matar Lei Mubai, isso o faria diretamente inimigo da região demoníaca do Mar do Sul. Se ele não matasse Lei Mubai, todos suspeitariam de que ele tinha um relacionamento obscuro e perigoso com eles. Lei Jingxian cerrou os dentes e enviou uma transmissão de som de verdadeira essência para Lin Ming e Mui Wang, não empurrem as coisas longe demais. Amanhã de manhã, falarei novamente com os anciãos da região dos 5 elementos sobre a formação da aliança. Agora, me dê Lei Mubai. Agora que as questões haviam passado para este ponto, Lei Jingxian só queria obter o antigo tomo diabólico no anel espacial de Lei Mubai. Embora fosse apenas a primeira camada e o restante seria impossível de obter, ainda era melhor do que nada. Lin Ming disse, Lei Mubai pode ser entregue ao soberano do trovão, mas ele não pode ser tirado da montanha. Quanto à alma do trovão de Lei Mubai e ao anel espacial, estes serão deixados para trás. Lei Jingxian franziu a testa, você ainda quer pilhar nesse caos? A maioria do que está no anel espacial de Lei Mubai pertence à minha seita Pico do Trovão. Por que devo te dar qualquer coisa? Lin Ming sorriu. O soberano do trovão é realmente relapso. Antes, o soberano do trovão não disse que a alma do trovão de Lei Mubai e o método de cultivo foram encontrados em algumas ruínas antigas em algum lugar. O soberano do trovão também acrescentou que, desde tempos antigos, os gênios sempre tiveram ótimos destinos caindo sob seus corpos. Já que Lei Mubai não pertence à seita Pico do Trovão, e Lei Mubai também é um espião que foi capturado por mim, então, de acordo com isso, é lógico que tudo dele deve pertencer a mim. O que o soberano do trovão pensa sobre isso? Quando Lin Ming falou vagarosamente, suas palavras quase fizeram Lei Jingxian vomitar sangue no local. Lei Jingxian sentiu que hoje ele tinha sido transformado em um completo tolo, sendo conduzido em círculos o dia todo. Ele apontou para Lin Ming, seus dedos tremendo, mas finalmente não disse nada. Finalmente, ele cerrou os dentes e se virou para sair. Quando os discípulos da seita Pico do Trovão viram a ira de Lei Jingxian que era como um inferno ondulante, nenhum deles disse nada, apenas seguiram rapidamente atrás dele. Apenas Zhou Xiaolin foi deixada caída em sua cadeira. Ela viu Lei Mubai, que estava deitado no chão como um cachorro morto, e seus olhos brilhavam. Lei Mubai foi derrotado por Lin Ming. Lei Mubai era um espião. Os meridianos de Lei Mubai haviam sido arruinados por Lin Ming. Enquanto sua mente ecoava com esses pensamentos, ela sentiu como se estivesse ficando louca. Zhou Li olhou para a sua pequena irmã e suspirou profundamente, sem dizer nada. Ele sabia que, neste momento, não importava o que ele dissesse, ela não o escutaria. No palco, o único ancião era Shizungu. Sua expressão não era muito melhor do que a de Lei Jingxian. Ele também sentiu como se tivesse sido transformado em um palhaço. Ele havia estupidamente saltado no palco para se vingar, mas não só ele falhou, ele também atraiu desprezo e ridículo para ele mesmo. Ancião Shi, algo está errado? Perguntou Lin Ming com um sorriso. Shizong disse com um frio, de fato, os heróis vêm dos jovens. Jovem herói Lin, esse velho te admira muito.
Depois que o ancião Shi disse isso, ele rapidamente caminhou para fora do palco. Quanto aos discípulos da seita da Terra Profunda, eles começaram a deixar a praça. Neste momento, havia apenas discípulos das outras 4 seitas restantes. Por causa da luta entre Lin Ming e Lei Mubai, todas as mesas foram derrubadas e os pratos foram todos quebrados. Naturalmente, não havia como continuar as celebrações do banquete. As outras 4 grandes seitas se despediram e também saíram. Mu Yuang estava extremamente animada. Mesmo que a aliança de amanhã não funcionasse, o fato de que ela pôde arruinar a imagem de Lei Jingtian hoje também a fez se sentir fabulosa. Não só isso, agora que ela sabia sua fraqueza, era altamente provável que Lei Jingtian iria se render amanhã. A razão pela qual o último encontro com as 6 grandes seitas da região dos 5 elementos não funcionou foi porque Lei Jingtian tinha mordido e não largava, não permitindo concessões em qualquer lugar. Como as outras seitas não queriam sair perdendo, a negociação inteira havia se desmanchado. Mas enquanto Lei Jingtian fechasse sua boca grande, as negociações poderiam prosseguir sem problemas. Mu Yuang olhou para Lin Ming, revelando um sorriso grato e feliz. Lin Ming de fato era a estrela da sorte da Ilha da Divina Fênix. No banquete de hoje, Lin Ming ganhou o maior mérito sozinho. Lin Ming não só mostrou um desempenho magnífico quando ele derrotou todos os heróis da elite que o desafiaram, permitindo que a Ilha da Divina Fênix ganhasse prestígio, mas ele também fez Lei Jingtian comer sua própria merda, fazendo com que ele não tivesse escolha senão renegociar com Ilha da Divina Fênix. Essa reviravolta nos fatos que era impossível para Mu Yuang realizar na realidade foi feita por Lin Ming.